Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém? Graças a Deus. Mais uma vez estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Para quem está presencial, estamos reunidos aqui, no local. E para quem está assistindo, acompanhando a rede social, também estamos reunidos em comunhão, em um só pensamento, juntos para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Para você que está presente, se for possível, fique em pé. Vamos louvar a Ele em uma só voz. Nós exaltamos, declaramos que Ele é o nosso Deus, amém? Louvemos Ele em nome de Jesus. Em uma só voz nós o exaltamos, nosso coração nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Tudo e de todo. Em uma só voz nós o exaltamos, nosso coração nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todo. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todo. De tudo e de todo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata,
e fim, és Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Hoje, Dia das Mães, né? Uma data muito especial. Já queria deixar aqui o meu feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui presentes. Vocês são incríveis. Um feliz Dia das Mães também para as mamães que estão assistindo aí pelas redes sociais. Um culto de agradecimento a Deus e também uma homenagem nossa pelo dia de vocês. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 8. Primeiro Coríntios 13, 4 a 8. Amém? Em nome de Jesus diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece. Vamos fazer uma oração com o diácono Jonas, que estará orando em favor deste culto. Amém. Agradecemos ao Senhor. Ore juntamente comigo, meu irmão, minha irmã. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos reunidos, Senhor, mais uma vez aqui neste lugar. Lugar destinado para a adoração e exaltação do Teu nome, Jesus. Neste momento, Senhor, eu intercedo, Jesus, em prol deste culto. Nós já iniciamos em o nome do Senhor Jesus. E queremos, Senhor, continuar que o Senhor permaneça, Senhor, conosco, abençoando, Senhor, guiando, Senhor, os nossos passos, guiando, Senhor, dando sabedoria no decorrer deste culto. Um culto, Senhor, também em homenagem às mães. Hoje um dia comemorativo a todas as mamães, que o Senhor Jesus possa colocar as mãos abençoando, protegendo, guardando, Jesus. Sobretudo, Senhor, que as mamães jamais percam a esperança em Ti. Ó Deus de poder, aqueles, Senhor Jesus, que porventura não puderam estar aqui no culto hoje, ou também que não puderam acompanhar nesse momento, Jesus, a transmissão. Tu sabes, Senhor, das necessidades. Tu conheces, Senhor. E nós pedimos, abençoa também, Senhor, da mesma forma. Ó Deus de poder, guia, Senhor, os nossos passos. Esteja, Senhor, na frente das nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Fica conosco. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Se você quiser, pode se assentar, você que está presente. Digno é o Senhor de receber toda a nossa adoração, nosso louvor. Vamos louvar assim a Ele. Digno é o Senhor, aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor,
te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, eu sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Aleluia. Exaltado o nome do Senhor, nosso Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Nós vamos ouvir mais um louvor, a pessoa do nosso irmão Natan. Cumprimento, meu Pai do Senhor. Cumprimento todos que estão através da plataforma digital também. Também gostaria de estar demonstrando minha homenagem a todas as mães. A minha mãe, especialmente, que está em casa, não pôde estar hoje, mas está em casa e provavelmente está vendo essa live. Queria dedicar minha homenagem em forma de uma canção. Eu vou cantar aqui com os irmãos juntos. Amém?
Tanto tempo se passou, mãe, tanta coisa aconteceu e eu não sou mais o menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham. Eu tentei resistir e esquecer, mas lembrei o que seria de mim sem ti. Sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção, estou sozinho, mamãe. Não posso viver sem você. Mãe, quero te encontrar e te abraçar. Tenho tanta coisa pra falar. Não quero mais de ti me separar. Eu te amo. Mãe, tanto tempo se passou. Mãe, tanta coisa aconteceu e eu não sou mais um menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham. Eu tentei resistir e esquecer, mas lembrei o que seria de mim sem ti. Sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção, eu estou sozinho, mamãe. Não posso viver sem você. Quero te encontrar e te abraçar. Mãe, eu tenho tanta coisa pra falar. Quero mais de ti me separar.
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimentamos nossos amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos que encontram-se no templo, peço a portarem-se em pé. Você que encontra no seu lar, na sua residência, também pode estar abrindo conosco a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 3. Isaías, capítulo 44, versículo 3. Para nós refletirmos nessa noite na palavra do Senhor com o tema: não deixe de interceder pelos seus filhos. Isaías 44, versículo 3 nos diz: pois derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Grandioso Senhor, maravilhoso és tu, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agradecidos a ti, ó Deus, a oportunidade que concede-nos de estarmos em tua casa nesta noite. Agradecidos a ti, ó Senhor Jesus, por esta comemoração também de Dia das Mães. Cada uma, Senhor Jesus, possa ser tremendamente, grandemente abençoada pelo Senhor. Grandioso e maravilhoso és tu, Pai. Continua cuidando de nós, do teu povo e da tua igreja. Fala conosco na tua palavra nesta noite. Agradecidos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Graças a Deus, né? Oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos novamente na igreja do Senhor para junto adorar e exaltar o seu nome nesse dia hoje especial de comemoração aos Dia das Mães. Que cada uma das mamães que encontram-se na igreja, que encontram no seu lar, nos acompanhando neste momento, que elas que ainda estarão acompanhando o vídeo posterior, que possam ser grandemente abençoadas pelo Rei dos Reis. Tema para nós meditarmos, uma reflexão: não deixe de interceder pelos seus filhos. Os grandes atos libertadores de Deus na história, eles têm sido realizados em respostas às orações do seu povo. Deus, ele é soberano, ele continua sendo soberano, ele vai permanecer sendo soberano em todas as coisas. É ele que faz todas as coisas conforme o seu conselho e a sua vontade. Ele não depende de ninguém para ficar dando conselho a ele. Quando Deus age, ninguém jamais pode impedir o agir de suas mãos. Quando ele fala, ninguém pode resistir à sua voz. Quando ele se manifesta, ninguém consegue se esconder da sua presença. Todos os poderes da terra, eles estão consumados em fraqueza diante da onipotência divina do Senhor. Se nós compararmos a majestade de Deus frente a todas as nações, elas são simplesmente consideradas como um pingo que cai num balde de água ou como um pouco de poeira em cima de uma balança. Ou seja, eles não têm como se compararem ao poder e à majestade grandiosa do nosso Deus. Aos olhos do Deus Supremo, as superpotências mundiais, os seus infinitos exércitos, as suas armas nucleares, tudo aquilo que eles acham que eles têm de poder, eles são apenas arsenais construídos através de habilidade humana que não se pode jamais se comparar ao poder, à majestade e à glória desse Deus que nós servimos, louvamos e adoramos. Não há nada, não há ninguém que possa ser comparado ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é revestido de glória, Ele é revestido de poder. Só há Ele, não há outro Deus semelhante ou igual a Ele. É Ele quem dirige a história, é Ele quem levanta reis, é Ele quem depõe reis, é Ele que ergue nações, é Ele que também abate as nações, é Ele que está sentado na sala de comando do universo e faz todas as coisas de acordo com a sua vontade e para a sua glória. Esse é o Deus maravilhoso que
que nós servimos, esse é o Deus tremendo e poderoso, que ouve as nossas orações, que ouve o nosso clamor e que ouve as nossas intercessões. Meditando no tema, não deixe de interceder pelos seus filhos, Deus está procurando mães que encontrem tempo para orar pelos seus filhos. Em algumas mensagens, talvez você já tenha ouvido falar que a gente vive num momento de correria, de fast food, que a gente quer as coisas para ontem. A pressa parece que é o sinal distinto da nossa geração. Parece que a gente vive sob pressão, tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo tem que acontecer agora. Parece que a gente não tem mais tempo, a gente vive numa correria, a gente corre todo dia, corre todo o tempo, já acorda pela manhã e já parece que está numa correria, a gente acorda muito cedo e muitas vezes dorme muito tarde e parece que mesmo assim falta tempo. Parece que mesmo assim não temos tempo, parece que a gente vive o tempo todo sobre um estresse, sobre um desgaste, sobre o patrão, sobre as metas, sobre os objetivos que ficam o tempo todo nas nossas vidas. Parece que a nossa agenda ela anda congestionada e a gente não tem tempo de nada. Parece que nossos dias atuais, os pais não têm mais tempo para filhos, os filhos não têm mais tempo para os pais, parece que o trabalho está ocupando o resto de tempo que nós temos, parece que o trabalho está sugando o tempo que nós ainda temos disponíveis com a nossa família. Parece que em nossos dias atuais o dinheiro passou a ser a coisa mais importante do que o relacionamento. Dá-se a impressão que o dinheiro está colocado em primeiro lugar e o relacionamento deixado para trás. Dá a impressão que o lar se transformou-se em um albergue onde as pessoas se encontram apenas para dormir. As pessoas parecem que no seu dia a dia, na sua casa, não tem mais tempo de se relacionar, não tem mais tempo de falar, não tem mais tempo de conversar, não tem mais tempo de fazer e nem mesmo uma refeição juntos. Os relacionamentos parece que eles estão caindo aos pedaços e parece que a família passou e deixou de ser a prioridade, tudo isso pela falta de tempo. As coisas urgentes, elas tomaram o lugar das coisas importantes. O diálogo parece que está acabando entre as famílias, está acabando dentro das famílias. A televisão, ela passou a ocupar um lugar que era para ser do altar da oração. Parece que ela foi substituída justamente pelos canais em que toma a atenção dos jovens, toma a atenção das crianças, toma a atenção dos pais, dos adultos, e parece que com isso todas essas coisas estão tirando o nosso tempo e nós não encontramos mais tempo para orar. Parece que falta tempo para ler a Bíblia e falta tempo para cantar louvores a Deus. Muitas vezes a gente está deixando apenas a migalha do nosso tempo para o Senhor, a migalha do tempo para orar, a migalha do tempo para ler uma passagem bíblica, é apenas aquilo que nos sobra, que nós temos deixado reservado para a adoração a esse Deus que nós falamos aqui no início de nossa tradução. Os filhos e os pais, eles estão vivendo debaixo do mesmo teto, mas parece que eles não se encontram debaixo do mesmo teto. Mesmo morando debaixo do mesmo teto, parece que os filhos, eles fazem do seu quarto um refúgio. Parece que os filhos fazem do quarto um lugar de fuga, para não ter justamente a comunhão e a convivência entre família. Parece que dentro da nossa casa, dentro dos lares, nos tempos de hoje, nós estamos levantando muralhas que está separando o pai dos filhos, separando os filhos dos pais, separando a mãe das filhas, e por aí afora vai, parece que há uma separação. Em vez de nós construirmos pontes de relacionamento, parece que a cada dia mais se levantam-se muralhas. Porque todo mundo pela manhã acorda na correria, não tem tempo de dar um bom dia, não tem tempo de dar um abraço, não tem tempo de dar um beijo, não tem tempo muito menos de orar. Por causa da correria e da pressa do tempo. Precisamos de mães que passem tempo com seus filhos, nós precisamos de mães que falem de Deus para os seus filhos, mas sobretudo, nós precisamos de mães que falem de Deus para os seus filhos. O tempo todo falando e ensinando os filhos ao Senhor. A história vai nos dizer que Abraão Lincoln, ele disse que as mãos sabe aquelas mãos que ficam embalando o berço, quando fica balançando o berço para o filho dormir? Antigamente fazia-se muito hoje, né? Hoje em dia parece que tem até umas secretariazinhas que você coloca ali no cantinho do berço, quando o nenê chora, ele desperta lá no quarto do pai, ou lá na cozinha, ou lá onde o pai e a mãe estão, e eles já vão correndo lá e já chega, ouve o barulho, ouve o sinal do filho que está chorando. Mas antigamente era comum os pais e as mães pegarem o berço e ficarem dando aquela balançadinha chamada de embalar.
e que aquele embalo ali a criança dormia, a criança pegava no sono, e hoje parece que está faltando isso. E Abraham Lincoln vem falar justamente o seguinte, que as mãos que embalam o berço são as mãos que governam o mundo. Só que jamais nós teremos, irmãos, talvez uma geração comprometida com Deus, com os valores de Deus, se nós não tivermos família, se nós não tivermos mães que são intercessoras. Mães que estão o tempo todo intercedendo pelos seus filhos, mães que estão derramando os seus corações para os seus filhos, mães que estão derramando os seus corações diante de Deus para orar em fervente oração pelos filhos. Nós precisamos a cada dia de mães que busquem mais a salvação e a santificação dos seus filhos do que o sucesso deles. Parece que nossos dias de correria, que a gente vê as pessoas brigando para ter uma posição social, para ter um cargo melhor, é lógico que os pais ficam muito felizes, ficam satisfeitos quando estão vendo que os filhos estão sendo promovidos, mas parece que é apenas isso que traz alegria para a família. E as pessoas muitas vezes se ficam muito mais vangloriadas com a posição social do que justamente aquela corrente fervente de oração e o sucesso dos filhos na igreja, do que o sucesso dos filhos na casa de Deus. Nós precisamos de mães que passem mais tempos no altar da oração, intercedendo, e que tenham o desejo ardente no seu coração de estar intercedendo muito mais, para que os filhos possam ser muito mais prósperos, mas na casa de Deus, que sejam muito mais prósperos na casa do Senhor. Com certeza, como a gente fala, quando você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a bênção, ela vem. A bênção nos acompanha, a bênção ela acompanha a família, a bênção acompanha o filho. Qual que é o maior investimento que uma mãe pode fazer para os seus filhos? É orar por eles. O maior investimento de uma mãe é justamente interceder pelos seus filhos. A maior defesa que uma mãe pode fazer em favor dos seus filhos é justamente apresentar e colocar os seus filhos diante do trono da graça de Deus. E a gente não gosta que os nossos filhos sejam desafiados na escola, ou que alguém fale de um filho, parece que dói, machuca demais. Quando alguém chama a atenção dos nossos filhos, parece que a gente sente muito mais do que eles. A gente toma partido, a gente quer saber o que aconteceu, por que fez isso, então a gente quer defender o tempo todo os nossos filhos. Mas a maior defesa que uma mãe pode fazer pelos filhos é estar orando por eles. Orando por eles o tempo todo, intercedendo por eles o tempo todo apresentando eles diante do trono da graça de Deus. A igreja, o mundo precisa cada vez mais de mães que invistam tempo na oração, não pela falta de prioridade, que nós sabemos que todas as mães, todas as famílias, todas as casas, elas seguem ali a sua prioridade. Muitas vezes, irmãos, a gente acha tempo para tudo. A gente acha tempo para tudo que a gente acha também que é importante. Nós agendamos tudo aquilo que nós achamos que é prioridade. Talvez para amanhã, para segunda-feira, você já agendou. Se você não anotou, provavelmente você tem na sua mente mentalizado o que você vai começar a fazer amanhã cedo. Qual é a primeira coisa que você já mentalizou quando você for acordar? No mínimo você fala, bom, eu vou acordar, eu vou lá fazer a minha higiene pessoal, escovo os dentes, arrumo o cabelo, maquiagem, aí já vou fazer o café, já deixo o café dos filhos preparado, deixo o café preparado do marido, tantas horas eu preciso sair, porque o ônibus passa no horário certinho, se eu passar dali, o ônibus passa e me deixa para trás, ou então eu vou de carro, ou eu vou chamar o Uber, mas se não está anotado, está mentalizado. Quando você chega no seu trabalho, você sabe como é a sua agenda, você sabe qual é a sua lista de prioridades. Muitas vezes, a gente organiza tudo nas nossas vidas. A gente organiza tudo no trabalho, organiza a agenda do trabalho, organiza a agenda da casa, organiza muitas vezes a agenda do marido, a gente organiza a agenda dos filhos, mas nós não estamos agendando muitas vezes a nossa vida de oração. Nós precisamos colocar a nossa vida de oração como em prioridade. A nossa vida de oração, ela tem que ser em primeiro lugar de todas aquelas demais listas que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Se você tem uma lista que você faz diariamente, no primeiro lugar de tudo, está marcado orar, buscar a Deus em oração, você está muito bem orientada a estar seguindo a sua vida de oração. Se Deus não for a prioridade em nossas vidas,
Se Deus o dia todo, o tempo todo, em todos os momentos não for prioridade na nossa vida, jamais nós vamos conseguir ter um tempo reservado para nós orarmos. Talvez você tenha até boas justificativas para não estar orando. Talvez você consiga aí agora estar elencando algumas justificativas para estar negligenciando a oração. Talvez você esteja comprometido demais com a casa, talvez comprometido demais com o trabalho, as metas que precisam ser cumpridas. Talvez a sua agenda ela está muito congestionada. Tem muitas coisas na sua agenda por causa de um tempo que é curto. O tempo que é limitado, talvez as 24 horas do dia não estão dando. É 16 horas de trabalho e chega em casa e é aquela correria. Talvez nós estamos tão ocupados em nosso dia a dia que não estamos encontrando ou achando tempo para orar. Tempo para buscar a presença de Deus, porque nós estamos ocupados demais. O mundo que nós vivemos hoje é uma correria terrível. O mundo que nós vivemos hoje, ele quer pressa. Ele parece que não tem tempo mais para aquele bate-papo entre vizinhos. Não tem mais tempo para aquela conversinha em que as mulheres estavam ali com a vassoura, varrendo a calçada, varrendo em frente da sua casa, varrendo em frente ao portão, e as vizinhas ficavam conversando. Parece que não tem tempo mais para isso. As pessoas nas empresas parece que não tem tempo mais também, junto no trabalho, de ficarem conversando ou dialogando, porque tudo é na base da pressa. Talvez as coisas, talvez o trabalho, talvez a casa, talvez o dinheiro estejam ocupando o lugar central de Deus em nossas vidas. Nós precisamos olhar melhor como que é as prioridades. A Bíblia, ela nos trata de uma história de um homem muito rico. O nome desse homem rico era Jó. A Bíblia vem nos falar que ele era riquíssimo, ele era fazendeiro, ele tinha bens. Ele tinha muitos empregados para estar administrando, ele tinha muitos negócios para resolver, mas a Bíblia vem nos dizer o seguinte, que mesmo com tantas coisas para fazer, mesmo com tantos empregados, com tantos bens para administrar, a Bíblia nos diz o seguinte, que Jó tinha tempo para orar pelos seus 10 filhos. Mesmo com tantas atividades no seu dia a dia, Jó tinha tempo para orar pelos 10 filhos. A Bíblia nos diz o seguinte, que ele se levantava de madrugada para orar por cada um deles. Jó encontrava tempo para orar, Jó encontrava tempo para administrar a vida dos empregados, para resolver os negócios dele, mas ele orava em favor dos seus filhos o tempo todo. A Bíblia vem nos dizer o seguinte, que ele não cessava de colocar cada um deles no altar de Deus. Mesmo com todos os seus afazeres, mesmo com toda a correria, Jó tinha tempo de orar pelos filhos. Ele levantava de madrugada e ele oferecia os seus filhos a Deus. Todas as madrugadas ele intercedia pelos filhos. Ele não deixava de orar, ele não deixava de clamar, ele não deixava de interceder, ele não cessava de colocar cada um dos seus filhos ali no lugar do altar de Deus. Nos diz uma ilustração que Susana Wesley, ela tinha 19 filhos, mas ela nunca abriu mão de ter 1 hora de oração por dia em favor dos seus 19 filhos. Essa 1 hora de oração era sagrada para ela. Os filhos sabiam que quando ela entrava no quarto, que quando ela fechava a porta, ninguém interrompia. Porque ela reservava aquela 1 hora de oração, ela se derramava no seu quarto, ela chorava diante de Deus, os filhos não interrompiam, porque sabiam que ela estava de joelhos intercedendo pelos filhos. 1 hora, irmãos, 1 hora por dia ela se dedicava justamente à intercessão. Não era por ela, era pelos filhos. Era pelos filhos que ela passava orando, se derramando em favor de cada um deles. Sabe qual foi o resultado dessa oração? John Wesley foi um dos maiores avivalistas do século XVIII. Ele foi um dos mais consagrados músicos evangélicos. Despontou por causa da intercessão de sua mãe. É isso que o mundo está precisando. Precisamos de mães que mesmo nessa agitação da modernidade, que nós vivemos numa modernidade agitada, precisamos de mães que encontrem tempo para buscar a Deus em favor dos seus filhos, mesmo que esteja na vida agitada, mesmo que seja no dia a dia, mesmo que seja na correria. O mundo precisa estar desafiando a cada dia a mãe a organizar melhor o seu momento de oração, a reservar aquela hora sagrada que você fala, esse é o meu momento de interceder pelo meu filho.
Esse é o meu momento de interceder pela minha filha. Nada vai me interromper nesse momento. As outras coisas, irmão, deixa de lado. Deixa de lado, mãe. Coloca de lado, irmã. Coloque o seu filho como prioridade de interceder pelo menos 30 minutos. Se o tempo, se a agenda está muito enxuta, separa pelo menos 30 minutos para orar, para reservar, para interceder, para clamar, para chorar, para se derreter na presença de Deus pelos filhos. Por cada um deles. Tem 3 filhos, ore pelos 3, tem 1, ore por 1, tem 4, ore pelos 4, mas continue o tempo todo em intercessão por eles. O maior bem que nós podemos trazer, o maior bem que as mães podem trazer pelas famílias, é aquela mãe que se coloca em constante intercessão. A melhor maneira que nós temos, que as mães têm de investir o tempo, é estar intercedendo pelos filhos. Lá na frente você vai ver as bênçãos, lá na frente você vai ver os frutos. A importância de uma oração não está retratada apenas nesses manuais de teologia que a gente vê nos dias a dia, que a gente vê nas redes sociais. Uma importância de oração, ela não está retratada apenas disso, e nem mesmo na prioridade das agendas, mas sim na prioridade de reservarmos o tempo para a intercessão. Mães que reservem tempo para interceder pelos filhos. Certa vez um pastor coreano, ele disse que em todos os lugares do mundo, as pessoas levantam cedo para cuidar dos seus interesses. Se você tem uma entrevista de emprego, você levanta cedo. Se você tem um médico marcado para amanhã, você levanta cedo. Se você tem que fazer uma viagem, você levanta cedo. Se você tem que fazer uma viagem com os amigos, você arruma a mala até mesmo num dia anterior. E por que nós não reservamos tempo para interceder pelos filhos? Por que não deixamos tempo reservado para intercedermos pela família? Mães que precisam interceder pelos filhos o tempo todo. Então esse pastor coreano, ele disse o seguinte, que as pessoas, elas levantam cedo, elas acordam cedo, elas madrugam para intercederem pelos seus interesses comuns, mas elas não levantam de madrugada para orar, não levantam de madrugada para interceder a Deus, e não colocam muitas vezes o levantar cedo como prioridade para orar pelos filhos. Começa a fazer esse teste. Que hora você levanta? 5 horas? Coloca o relógio 4h30, 4h45 e reserva um período do tempo para interceder pelo seu filho, para interceder pela sua família, que eu acredito que é a sua maior riqueza. O maior bem que você tem é o seu filho e sua filha, você sabe disso. E ele vem falar o seguinte, que a nossa geração de hoje, ela parece que desaprendeu. A nossa geração de hoje, ela não faz mais o exercício da oração. A nossa oração desses tempos de hoje não ora como os nossos pais oravam, não intercede como os nossos pais intercediam. Parece que nós estamos lutando o tempo todo contra armas carnais, e as armas espirituais estão sendo derrotadas. E é a arma espiritual justamente que precisa estar cada vez mais forte, é ela que é poderosa em Deus, é com ela que nós vencemos todas as lutas. Na nossa geração de hoje, as mães precisam aprender a cada dia a orar e interceder pelos seus filhos, a chorar a Deus diante deles, a colocá-los no altar de Deus através da oração. Meu irmão, minha irmã, mãe, você que nos assiste aqui por essa mídia social, não abra mão do seu filho, não abra mão da sua filha, não abra mão de interceder pelo seu filho, não abra mão de interceder por sua filha, não importa onde eles estejam, não deixa de orar. Não deixa de pedir, não deixa de clamar, não deixa de interceder pelo Senhor. Talvez você fale, pastor, eu já tenho orado, a minha intercessão vem de longo, de muito tempo, de muito período de oração. Não deixe de clamar, não deixe de interceder. Deus está procurando mães que não desistem, que não vão desistir, que jamais vão desistir de orar pelos seus filhos. O caminho da oração, embora ele seja glorioso, ele não é fácil de ser percorrido. O caminho de oração, muitas pessoas se propuseram, muitas pessoas se disponibilizaram a ter uma vida fervorosa e intensa de oração, mas muitos infelizmente desistiram no meio do caminho. Às vezes, meus irmãos, é muito fácil nós começarmos uma campanha de oração, mas é difícil nós terminarmos. É difícil nós perseverarmos na oração. A gente não gosta de orar. Se você falar, não, eu gosto, não gosta, a gente não gosta.
A gente prefere dormir, vai chegar agora o inverno. Coloca o relógio para despertar na madrugada no frio, para ver quem levanta. No calor ainda beleza, a gente até levanta, né? Porque o calor nos incomoda durante a noite, durante a madrugada, mas no inverno a gente quer dormir. No inverno você quer ficar quietinho, enroladinho no cobertor, enroladinho no edredom. Se tem aquecedor, liga o aquecedor, aí que dorme. E dormir faz bem, dormir é bom, mas coloque limites para o seu tempo de sono, para o seu tempo de descanso e algum momento de intercessão pelos filhos. O momento de intercessão para orarmos a Deus. Orar é um dos mais árduos. Orar é um dos mais árduos exercícios espirituais. É muito mais fácil a pessoa ter uma vida ativa numa outra ação do que ela ter uma vida ativa de consagrada em oração. Orar é uma das mais renhidas batalhas que nós travamos. E a gente trava essa batalha todo dia. Muitas vezes a gente se lembra realmente de orar, de clamar, de buscar, de interceder, quando percebe que o barco está afundando. Porque quando o barco está navegando nas águas tranquilas, a gente muitas vezes não lembra de buscar e de interceder. Muitos falam de oração, mas poucos são os que oram. Muitos pregam sobre oração, mas são poucos também os que oram. Muitos são aqueles que dizem crer no poder da oração, mas são poucos os que oram efetivamente para que a oração ela tenha efeito. Talvez você tenha até perdido já o ânimo de orar. Talvez aquela sua vida de oração que você tinha antigamente, talvez ela possa estar um pouco mais fria. Talvez a sua vida espiritual de anos atrás era muito melhor do que a vida espiritual de oração que você tem hoje. Talvez anos atrás nós tínhamos um momento de interceder muito maior do que esse momento que nós temos de intercessão hoje. Talvez aquela vida fervorosa de oração que nós tínhamos há tempos atrás parece que está que nem quando tem muito sol e fica um tempo sem chover e as águas parece que vão secando e a gente começa a andar no lugar que não doa, que não produz mais frutos nenhum. Talvez você possa estar se lembrando do tempo que você se deliciava no banquete de oração com o Senhor. Quando orávamos, quando intercediu e a resposta de Deus era imediata. Você que talvez nos assiste, talvez você possa dizer assim, mas hoje eu tenho um vazio no meu coração, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele preenche qualquer vazio do coração. Ele preenche qualquer espaço de nosso coração. Talvez nós já tenhamos sido, talvez você já tenha sido aquela pessoa reparadora de brechas, aquela pessoa intercessora, aquela pessoa que estava o tempo todo na presença de Deus, orando, clamando, buscando a vida, intercedendo por outras pessoas, por outras famílias. Nós precisamos novamente interceder. Talvez você já tenha lutado muito com Deus em favor dos seus filhos, mas não deixe. Não desista de orar, não desista de interceder, não pare de lutar. Talvez você fale, eu já chorei muito por eles, continue chorando. Continue chorando porque Deus, Ele é poderoso. Talvez você fale, mas eu já jejuei muito pelos meus filhos, continue jejuando. Continue clamando, continue sendo aquela mulher de oração, continue sendo aquela mãe de oração, continue sendo aquela esposa de oração, continue sendo aquela pessoa que intercede o tempo todo pelo filho. Que intercede pela filha, que intercede o tempo todo pela família. Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que cura, Deus é o Senhor que faz nova todas as coisas. Nos diz uma ilustração que Mônica orou por cerca de 40 anos. 40 anos orando pela conversão de seu filho Agostinho. Sabe o que é isso, irmão? 40 anos de oração intercedendo pelo filho. 40 anos de joelho, 40 anos clamando, e você vê o primeiro ano e o segundo e não tem resposta, e o filho continua do mesmo jeito, e vem o terceiro ano de jejum, de clamor, de lágrimas, e o filho não muda, e continua clamando, e continua pedindo, e vem o quinto ano, e as coisas continuam do mesmo jeito, e não há mudança, e ela orou por 40 anos. A história vai nos dizer o seguinte, que ele é um jovem, que ele era um jovem devasso, ele era um jovem resistente ao evangelho, mas ela jamais desistiu de esperar um milagre de Deus na vida do seu filho. Ela continuou orando, ela continuou clamando, noite e dia ela clamava pela conversão do filho, noite e dia e noite clamando e clamando. Depois de quase 40 anos de luta, 40 anos de choro, 40 anos de oração,
Agostinho foi convertido. Ambrósio, que era um amigo da família, ele disse que um filho tinha tantas lágrimas que não poderia se perder. Agostinho, irmãos, foi o maior expoente da igreja entre o período dos apóstolos reformadores. Esse Agostinho que a Mônica orou durante 40 anos foi o maior teólogo que a igreja produziu depois do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que é uma fonte de inspiração para muitas pessoas que pregam a palavra de Deus. Ele foi um dos maiores pregadores no período ali da Reforma, juntamente com Lutero e com Calvino. Porque a mãe se dedicou muito tempo em oração, ela não desistiu de orar, ela não desistiu de clamar. Na mensagem de ontem, nós ouvimos que a mãe ela tinha algo em comum, ela tinha que defender uma causa da sua filha. Ela tinha uma necessidade que precisava ser resolvida, ela tinha um pedido a ser feito, mas ela não desistiu. Na mensagem que nós ouvimos ontem, a mãe não desistiu, embora ela estivesse ali com mãos vazias, ela não quis ir embora, ela não quis voltar para trás, ela perseverou em oração. Ela demonstrou profunda empatia no seu clamor, ela orou da seguinte forma, ela não orou assim, Senhor, socorre minha filha, mas ela disse, Senhor, socorre-me. Sabe por quê, irmãos? Porque no texto bíblico que nós vimos ontem, nós vimos que o problema daquela filha era o problema da mãe. O problema do seu filho tem que ser o seu problema, o problema da sua filha tem que ser o seu problema, a dor da sua filha tem que ser a sua dor, a dor do seu filho tem que ser a sua dor. O texto bíblico de ontem nos diz que o drama da filha era o drama da mãe. Ela e filha eram uma única pessoa. A mensagem de ontem nos disse que ela não fez um pedido mecânico, ela não fez um pedido frio. Havia paixão naquele pedido de oração que ela fez ontem, quando aquela mulher que estava como tema de uma mãe comum, que ela chega até a presença de Jesus. Havia urgência naquela voz, havia amor naquele coração. E é com essa intensidade de alma, de amor, que nós temos que continuar pedindo pelos nossos filhos. E foi com essa mesma intensidade de amor que ela pediu, e a Bíblia nos diz que a filha ficou liberta e foi curada, para a honra e glória do nosso Deus. Jesus apenas, ele não enalteceu a fé daquela mulher, mas ele atendeu também o pedido dela. E o relato bíblico vai nos dizer que a filha foi curada. Tim Cimbala, ele é um obreiro cujos frutos aparecem. Ele é pastor ali do tabernáculo do Brooklyn, na cidade de Nova York. A sua igreja estava crescendo extraordinariamente, muito, crescendo muito. A esposa dele estava na liderança da música. A esposa dele, por estar na liderança da música, ela testemunhava maravilhosos e verdadeiros prodígios de Deus. Os pecadores estavam se convertendo, cativos estavam sendo libertos, doentes estavam sendo curados, e a mão de Deus estava a cada dia operando maravilhas na igreja ali no Brooklyn, ali em Nova York. Até que um determinado dia, esse pastor Tim, ele percebeu que a sua filha primogênita, ela estava se tornando resistente, e além de resistente, ela estava se tornando avessa ao evangelho. Ele percebeu então que a adolescente começou a viver uma vida estranha. A adolescente começou a viver uma vida de rebeldia, uma vida de mundanismo e uma vida de pecado. Não tardou e ela se rebelou contra os seus pais e ela saiu de casa. E por ela ter saído de casa, ela mergulhou na escuridão do pecado. Os pais, o pastor e a mãe, líder do louvor, eles choraram muito, eles sofreram. Eles pediram que a filha voltasse para casa, mas cada vez era impossível que ela ouvisse a voz do Espírito de Deus. Ela não ouvia. Ela não dava atenção à voz do Espírito de Deus, e muito menos ela não ouvia a voz do pai e nem a voz da sua mãe. Tanto o marido quanto a esposa, eles começaram a se definhar, começaram a emagrecer, começaram a perder peso, porque a angústia tomou conta do coração pela filha primogênita, que havia deixado a igreja, que havia deixado o evangelho, que havia se afastado e que havia entrado no mundo subscuro de pecado, de dor, de luta. E aqueles pais, então, eles sentiram tudo aquilo. Alguns amigos chegaram até a falar para eles: desista, para de procurar essa menina, para de procurar a filha de vocês. Não tem mais saída, não tem mais solução, ela nem se encontra mais aqui nas redondezas do bairro, ela nem está mais por aqui.
ela já sumiu, ela desapareceu. Era isso o que as pessoas próximas a eles falavam isso aí. Muitos desistiram de procurar por ela e não achavam, não encontraram mais. Mas o relato histórico vem nos dizer que eles estavam participando num culto de vigília. E nesse culto de vigília teve uma irmã que interrompeu o pastor. E ele estava justamente ministrando o sermão e ela chegou e interrompeu o pastor na pregação. Ela interrompeu o pastor na oração e falou assim: olha, hoje, agora, neste momento que nós estamos aqui nessa vigília, vamos parar agora, pare um pouquinho, pastor, com a sua mensagem, nós vamos agora orar. Nós vamos agora interceder pela sua filha. Nós vamos agora gemer aqui e chorar na presença de Deus pela vida dela. A sua dor, pastor, a dor que você está sentindo por ter perdido a sua filha, é a dor da igreja agora. Nós vamos gemer aqui agora no momento de intercessão e de agonia. Aquele santuário, irmãos, que eles estavam ali realizando aquela vigília, ela transformou-se como se fosse uma sala de parto, onde as dores do pastor e as dores da esposa, aqueles gemidos, eles eram expressos diante de Deus, não apenas pelo pastor e pela esposa, mas por toda a igreja. Toda a igreja que estava orando e sentindo a dor do pastor e a dor de sua esposa pela perda daquela filha que havia se afastado do evangelho. Quando o pastor retornou para casa na manhã seguinte, no outro dia, ele disse para sua esposa: se há um Deus no céu, a nossa filha foi liberta hoje. Foi essa palavra que o pastor disse para a esposa. No dia seguinte, enquanto eles estavam se preparando, na manhã seguinte, enquanto eles se preparavam, a campainha tocou. E quando eles abriram a porta, é a filha que entra em prantos, chorando, se ajoelhou-se diante do pai, soluçando diante do pai. Ela estava quebrantada e transformada pelo poder de Deus, porque a igreja passou um momento de intercessão. Imediatamente o pai perguntou para a filha o que havia acontecido naquela noite anterior, por que ela foi, o que houve com ela, e ela falou o seguinte: eu fui tomada por uma profunda convicção de pecado, e sem qualquer explicação, de repente eu me vi chorando, eu me vi amargamente chorando aos pés de Jesus, eu me vi confessando todos os meus pecados, e aquela moça, ela foi liberta, e ela voltou para os braços dos pais, ela voltou para a igreja, em resposta às orações. Deus continua ouvindo as intercessões, Deus continua ouvindo as orações. Não desista de orar pelos seus filhos. Não pare de orar por eles, não pare de clamar por eles. Não deixe de orar. Não deixe de clamar por eles em nenhum momento. Não desista de orar por ele, não abra mão, meu irmão. Não abra mão, mãe, não abra mão, minha irmã, de ver o seu filho no altar de Deus. Não abra mão de ver o seu filho dentro da igreja, não abra mão de ver o seu filho cantando, não abra mão de ver o seu filho tocando, não abra mão de ver o seu filho pregando, não abra mão de ver o seu filho andando dentro da igreja, não abra mão de ver o seu filho junto com você na igreja, na casa do Pai. Não abra mão disso. Você não criou filhos para eles estarem vivendo em cativeiro. Você não criou filhos para os seus filhos ficar povoando o inferno. Você criou filhos para eles servirem ao Deus vivo e poderoso. Você criou filhos para eles servirem o mesmo Deus que você serve. Você criou e está educando o seu filho porque eles são herança de Deus na sua vida. Não deixe de orar, não deixe de interceder. Os seus filhos são promessa na sua vida. Lute por eles, chore por eles, ore por eles, jejue por eles, clame por eles, até que você possa ver as coroas de glória nas mãos do Senhor. Até que você veja a bênção se cumprindo na sua vida. Enquanto você não ver, não pare de interceder. Enquanto não se completar a bênção, não pare de clamar. Enquanto a bênção não for derramada na sua vida, não deixe de interceder pelos seus filhos. O nosso Deus, Ele é soberano e opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus procura mães intercessoras. Deus continua procurando mães intercessoras, mães que se coloquem na brecha em favor dos seus filhos. Deus continua procurando mães que são abnegadas, mães que são dedicadas, mães que chorem inconformadas. Mães que chorem inconformadas com a vida moral e espiritual dos seus filhos.
Continue intercedendo, não pare de interceder. Deus procura mães que intercedam pela santificação dos seus filhos e que tenham coragem de devolver e dedicar e consagrar os seus filhos para a obra missionária. Deus está à procura de mães como Ana, que permanece na oração derramando a sua alma diante do Senhor até receber a resposta, conforme está em 1 Samuel 1, versículo 17, que nos diz: vai-te em paz e o Senhor lhe conceda a petição que lhe fizeste. Glória a Deus. Deus continua procurando mães intercessoras que estejam prontas a consagrar os seus filhos, dizendo: Senhor, eu estou aqui, juntamente com os filhos que o Senhor me deu, eles são teus e eu te devolvo, toma eles, usa eles em suas mãos para a glória do teu nome, aleluia. Deus ouve oração, mãe, Deus ouve oração, mãe, Deus responde às orações, mãe, Deus continua respondendo às nossas orações. Muitas vezes Ele leva o seu filho, muitas vezes Ele leva a sua filha para um caminho longe, para um caminho distante de você, mas fique descansada, porque Ele cuidará de cada um deles, Ele suprirá todas as nossas necessidades, como um Pai amoroso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, pois Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Louvado e adorado seja o nome do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Queria parabenizar as mães, que Deus possa abençoar cada um de vocês e a sua família. E eu vou linkar essa música para minha mãe e para todas as mães que não estavam presentes, que estão presentes aqui. Aos olhos do Pai, Ele planejou com tuas próprias mãos, pintou a cor da sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, que Ele planejou com tuas próprias mãos, pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai.
Alguém igual você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual você não vi jamais. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual você não vi jamais. Princesa amada, perfeita aos olhos do Pai. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Peço aos irmãos por estar sem pé, nós estaremos orando neste momento. Como o tema da nossa mensagem foi para não deixar as mães de intercederem pelos seus filhos, neste momento nós estaremos orando. Eu solicito à igreja que ore pelo Mateus, filho do diácono Osier. Ele pediu oração em favor do seu filho. Maria de Fátima pede oração para ela, para as mães, para toda a sua família e também para a cunhada Daniele, que está com câncer e amanhã começa as radioterapias. Nós possamos apresentar todas essas pessoas, essas vidas nas mãos do Senhor. Você que está com seu filho aí, interceda por ele neste momento. Como estamos nos bancos em famílias, você que tem a possibilidade, a oportunidade agora, estenda a mão aí para o seu filho. Coloque a mão sobre ele, abraça, dê a mão e ore por ele. Interceda agora pelo seu filho. Nós vamos fazer agora intercessão. O tema da mensagem foi: mães, não deixe de interceder pelos seus filhos. Então interceda neste momento. Você que está na sua casa também nos acompanhando e tem a oportunidade, que está em família, interceda neste momento pelo seu filho, pela sua filha. Maravilhoso Deus, grandioso e poderoso és o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Agradecido nós somos a Ti, ó Pai querido e maravilhoso, a oportunidade que o Senhor está nos concedendo de podermos neste momento orar, podendo neste momento de clamar, podendo neste momento de interceder. Pedimos ao Senhor Jesus maravilhoso que ouve as nossas orações, os pedidos de orações que foram feitos. Mateus, ó Pai, visita, Senhor Jesus, esta criança onde ele se encontra neste momento. Repreendemos em nome de Jesus Cristo qualquer dor, qualquer problema ou enfermidade, pois o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Os pedidos de oração que foram feitos, Senhor, através dessa plataforma digital, radioterapia, que serão iniciadas amanhã. Deus, Tu és poderoso para curar todas as enfermidades. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor é o Deus que ouve a oração do Teu povo, que ouve a oração da igreja. Neste momento as mães estão orando. Neste momento muitas mães estão intercedendo pelos seus filhos, estão intercedendo pelas filhas. As mães estão em oração, Senhor. As mães estão clamando, crendo que o Senhor é poderoso para derramar uma bênção maravilhosa, para derramar uma bênção poderosa. Ah, Rei Jesus querido, quanto tempo de oração, Senhor. Muitas mães estão intercedendo há anos, ó Rei Jesus.
anos de intercessão pelo filho, anos de intercessão pelo filho que está afastado, pela filha que está desviada, pela filha que saiu de casa, pelo filho que não voltou mais, pelo filho que não liga, pelo filho que não dá um bom dia. Muitas mães não sabem aonde o filho se encontra, aonde a filha se encontra neste momento, mas Tu és Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Senhor. Nós cremos no Senhor. Ouve, Senhor Jesus, as intercessões neste momento. Ouve, Deus maravilhoso, cada oração neste momento, Pai. Ouve, Jesus querido, cada clamor. Esteja atento, Senhor Jesus, à oração do Teu povo, à oração da Tua igreja, à oração de cada mãe. Cada mãe que tem a oportunidade agora de abraçar, cada mãe que tem a oportunidade agora de estar com seu filho, de estar com sua filha, de estar de mão dada, de estar abraçada. Louvamos ao Senhor. Nós Te louvamos por este momento de clamor e oração, Pai maravilhoso. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que ouve. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que opera milagres. É o Deus que opera maravilhas. É o Deus que ouve. O Senhor está vivo e ouve o clamor, e ouve a oração, e ouve a intercessão. Oh, Jesus querido e maravilhoso. Ouve o clamor desta serva, Paizinho querido, que está aflita. Ouve a oração dessa mãe que está aflita, Senhor. Dessa mãe que está intercedendo agora, dessa mãe que agora está em pranto, dessa mãe que está em choro. Ela quer apenas a notícia da filha, ela quer apenas ouvir uma voz, ouvir a voz de bom dia, ouvir um boa noite, ouvir um mãe, eu te amo, ouvir um mãe, eu estou aqui, ouvir mãe, eu preciso de ti, ouvir mãe, eu quero voltar, mãe, me aceita de volta, quebra barreiras em nome de Jesus Cristo. Quebra barreiras, ó Deus Todo-Poderoso. Oh, louvado e maravilhoso és o Senhor. Traz de volta, meu Deus. Traz de volta, Paizinho querido, soberano. Traz de volta, Deus maravilhoso, aquele que se afastou. Traz de volta aquele que se desviou. Traz de volta aquele que saiu do aprisco. Traz de volta aquele que saiu de casa. Traz de volta aquele que arrumou as coisas. Traz de volta aquele que disse: eu não coloco mais o pé aqui. Tu sabes todas as coisas. Tu és conhecedor de todas as coisas. Mas Tu és Deus. Tu és Deus Todo-Poderoso. Ah, Jesus querido e maravilhoso. Talvez as amizades lá fora estão falando: não volte mais. Talvez as amizades lá fora estão dizendo: você vai voltar por quê? Você vai voltar para quê? Eles viraram as costas para você. Mas há um Deus. Há um Deus tremendo e poderoso que quebra toda a muralha. Há um Deus tremendo e poderoso que tira toda a barreira. Há um Deus todo-poderoso que reduz o inimigo ao pó. Porque Ele é Deus, porque Ele é tremendo, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso para fazer algo maravilhoso, para fazer obras grandiosas. Ele é o Senhor. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor soberano. Aleluia. Tu és soberano, Senhor Jesus. Tu és soberano, Paizinho querido. Quantas mães, ó Senhor. Quantas mães estão neste momento internadas. Muitas estão hospitalizadas, ó Pai. Muitas, ó Senhor, no dia de hoje não tiveram a oportunidade de receber um botão de rosa. Muitas mães hoje internadas, hospitalizadas, muitas encarceradas, muitas que estão presas, não tiveram a oportunidade de dar um abraço no filho. Muitas não tiveram a oportunidade de dar um abraço na filha. Muitas não tiveram a oportunidade de receber um beijo, de receber um feliz Dia das Mães. Tu és poderoso, Deus. Tu és poderoso, cuida dessas mães, ó Rei Jesus. Cuida dessas mães, Paizinho querido, aonde quer que elas estejam, aonde quer que elas se encontram. Há uma igreja clamando, há uma igreja pedindo, há uma igreja orando, há uma igreja em intercessão por todas essas mães, ó Pai. Opera milagre, as que estão enfermas, que possam ser curadas segundo a Tua vontade, no nome poderoso de Jesus Cristo. No nome poderoso de Jesus. Continua cuidando, Pai maravilhoso, de todas as mães desta igreja, Senhor.
de todas as mães desta comunidade, Pai maravilhoso. Paizinho querido, cada mamãe que encontra-se no seu lar, que está na sua casa, derrama a tua bênção de maneira maravilhosa e poderosa. Aquelas, ó Senhor Jesus, que não conseguiram vir essa noite na igreja, mas que sejam abençoadas por Ti, abençoadas pelo Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é excelso. Honras e glórias, glórias e glórias, Te adoramos, Senhor, glórias ao Senhor, aleluia. Louvado és o nome do Senhor. Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és Deus, Tu és Deus. Tu continuas sendo Deus, continua sendo o Senhor. Nós Te louvamos, ó Senhor, Te louvamos e Te adoramos na beleza da Tua santidade. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Glórias a Ti, Jesus. Amém, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Obrigado, irmão, obrigado, irmã, obrigado a cada um de vocês que saiu do seu lar hoje para estar aqui na igreja e juntos podermos orar e falar com o nosso Deus. Ele é maravilhoso e tem algo tremendo para continuar fazendo nas nossas vidas e nas suas vidas. Não deixe de interceder, não deixe de orar, não deixe de clamar pelos seus filhos. Você, mãe que está na igreja hoje com seu filho, você tem um privilégio tremendo. Você tem um privilégio tremendo de estar abraçando o seu filho ou a sua filha hoje. Deus é maravilhoso. Ele possa conceder cada dia mais essa preciosidade de privilégio de tempo, de mães estarem com seus filhos, de pais estarem com seus filhos, família unida, família reunida para louvar, adorar, servir e buscar a cada dia ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado pelo Teu carinho. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. A maneira especial que Tu cuida da família. A maneira especial que o Senhor está cuidando da igreja. Derramando bênçãos, sustentando e abençoando, Pai. Obrigado, Deus maravilhoso, pela oportunidade que nos concede. Que momento bom, que momento de privilégio é estar na Tua casa. Que momento de privilégio é poder falar com o Senhor, é saber que o Senhor ouve a nossa voz quando nós oramos e clamamos a Ti. Cada um dos Teus servos leve em paz aos seus lares, ó Pai, no aconchego do seu lar, uma segunda-feira de bênção no nome poderoso de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo e igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.